Boa noite, bem-vindos todos, também quem assiste pela internet, no nosso canal do YouTube, bem-vindos também para a exposição do Evangelho de hoje. É sempre muito gratificante, fazer a exposição aqui para todos e refletir também, sobre cada lição que a gente abre. O nosso Evangelho de hoje é o capítulo 15 e o tema é: fora da caridade não há salvação. Esse é bem central, o tema, porque é a máxima do Espiritismo. Nós falamos: fora da caridade não há salvação. Então eu até gostaria de vou fazer aqui uma recapitulação da organização do Evangelho, que nos auxilia a ter a compreensão da magnitude do que significa fora da caridade não há salvação e da nossa responsabilidade com relação a essa máxima. Kardec, quando fez a organização do Evangelho, ele foi extremamente pedagógico e ele teve a preocupação, como um bom professor tem, de ir passando os ensinamentos por camadas, para que cada aluno seja preparado para ir sobrepondo o conhecimento a partir do que ele acabou de receber. Kardec fez exatamente assim com o Evangelho. Então, tirando a introdução, que a gente tem vídeos aqui no canal sobre a introdução, do capítulo 1 até o capítulo 6, ele traz os fundamentos da obra de Jesus. Então, nesses 6 capítulos, a gente encontra ali o que Jesus veio nos dizer, o que ele veio fazer aqui na Terra. Então, a gente encontra ali capítulos como: meu reino não é deste mundo, não vim destruir a lei, ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer de novo, há muitas moradas na casa de meu pai. Então veja que nestes capítulos do começo do Evangelho, a gente aprende coisas que não seria tão fácil assim para a gente aprender, não fosse essa organização de Kardec. Então a gente aprende aqui os processos reencarnatórios, a gente aprende sobre a pluralidade dos mundos, dos diferentes níveis de mundo, que é um conforto, para a gente saber que as coisas não terminam por aqui. Do capítulo 7 até o capítulo 10, 4 capítulos, ele trouxe primeiro os fundamentos da obra de Jesus, e ele traz nesses capítulos as virtudes que são essenciais que a gente desenvolva para a gente seguir essa obra que Jesus trouxe e deixou para nós. Então, nesses capítulos do 7 ao 10, a gente encontra as bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, os brandos e pacíficos, os que têm puro coração. Então, ele traz o que nós temos que aprender a ser, a conduta que nós precisamos desenvolver, com humildade, paciência, o amor, que é o que as bem-aventuranças trazem para nós. Porque com isto em mãos, com este conhecimento, fica mais fácil para a gente seguir o exemplo dele que a gente viu lá no começo. Depois disso, do capítulo 11 ao 20, que aí já é um conjunto maior de capítulos, ele juntou os trechos evangélicos que nos trazem as ferramentas, os instrumentos para a gente botar essas virtudes que acabamos de ir aprendendo em prática. Então, nesses 9 capítulos, do 11 ao 20, a gente vai encontrar amar o próximo como a si mesmo, a gente vai encontrar amar os vossos inimigos, honrai pai e mãe, que a mão esquerda não saiba o que dá a direita. E em todos eles aparece: fora da caridade não há salvação. E é neste conjunto de capítulos que está o nosso de hoje, o 15, cujo título é: fora da caridade não há salvação. Então, depois de termos sido preparados
todo esse tempo com a leitura do Evangelho, absorvendo a forma como ele nos traz isso tão digerido para nós, nós estamos prontos para compreender o verdadeiro significado de fora da caridade não há salvação. Então esse capítulo aqui, ele tem como posição assim, central a prática do bem. Esta é a coluna vertebral aqui desse capítulo. Praticar o bem, sem se importar com crença, com religião, com posição social, com etnia. E também ele traz na sua essência a definição de por que fora da caridade não há salvação. Então, acho que também é importante a gente refletir sobre o que é essa salvação. Onde está essa salvação? Por que é a caridade que nos leva até essa salvação? Por que eu falo que é importante a gente refletir sobre isso? Porque a gente tem um mandamento aqui na doutrina espírita que é amai-vos e instruí-vos. Então, quanto mais a gente se instrui, fica mais fácil para a gente ir cumprindo esses ensinamentos que a gente vem aprendendo, desde os fundamentos lá da moral cristã, lá no comecinho do Evangelho. E salvação, para a doutrina espírita, ela é um pouco diferente do conceito que as religiões cristãs aplicam. As outras religiões cristãs, elas entendem a salvação como um evento único, né? Como algo que está condicionado às indulgências, aos dogmas, e aí cada agremiação religiosa tem os seus dogmas e condicionam a salvação de acordo com eles, não é? Então você pode ter aprontado 1001 aqui nessa encarnação, em dado momento você aceita Jesus e pronto. E todo o rastro de destruição que você deixou não precisa ser reparado porque você aceitou Jesus, você está salvo. Então, para a doutrina espírita, a salvação não é um evento assim, ela é um processo, né, de aprendizado contínuo, da progressão moral nossa, que a gente consegue através das múltiplas existências. Então a gente vai tendo a oportunidade da reencarnação e a gente vai em cada uma delas melhorando e vamos nos elevando moralmente. E com esta elevação nós vamos chegar no momento que nós já estaremos despidos do orgulho, do egoísmo, nós já estaremos muito mais próximos, né, dessa moral cristã e desse modelo que era Jesus, do que ele deixou para nós. Então a gente vai se despindo disso à medida que a gente vai passando por todo esse processo, que é longo, não é um estalar de dedos, né? Então tem a questão aí da palavra salvação que nos remete para isso, né? Porque a gente vai, caiu alguém na água, você tira, salvou da água, né? Mas do ponto de vista espiritual não é assim. É preciso que a gente nasça e renasça para que a gente aprenda, né? E vai corrigindo as nossas falhas e desenvolvendo o que é de fato ser caridoso, ser gentil, ser misericordioso, né? Então eu acho bom a gente pensar nisso, porque as palavras, elas são muito poderosas e elas estão incrustadas, né, gente? Desde que a gente, né, começou a receber uma educação religiosa ou não, o simples fato de existir, a gente ouve palavras e elas vão criando um significado para nós e que às vezes nos afasta, né, do que de verdade elas significam e podem representar para a gente, né? Então, Kardec, como sempre, abre o capítulo com trechos dos evangelhos
E eu gosto muito de ler esses trechos. Hoje não vai dar, porque são 2 trechos bem longos que ele escolheu. São 2 parábolas que estão, a primeira está em Mateus, no capítulo 25, e a segunda está em Lucas. Essas parábolas vão nos trazer o primeiro item aqui, que é o que é preciso para ser salvo. Foi a pergunta que ele recebeu. Então, através da parábola do juízo final e a do bom samaritano, Jesus traz para a gente esse ensinamento. A primeira que aparece aqui é a parábola do juízo final, quando ele conta que quando o Filho do Homem vier, ele virá acompanhado dos seus anjos e estarão diante dele todas as nações, e então ele vai separá-las do lado direito, como um pastor separa os seus bodes e suas ovelhas, ele conta. Então, do lado direito estarão os justos, os bons, são as ovelhas. Do lado esquerdo estarão os ímpios, os injustos, são os bodes. E Jesus usava estas figuras alegóricas, falava metaforicamente, usando elementos que fossem fácil para aquelas pessoas compreenderem, porque elas lidavam com os animais. E quem viveu no campo, como eles viviam da agricultura, eram pastores. Quem viveu no campo, eu, por exemplo, vivi até os 8 anos de idade. A gente sabe que os bodes, eles são meio teimosos. Eles não seguem facilmente, não, o pastor. O pastor fica ali tocando eles são bem revoltados. Eu não sei porquê. Já as ovelhas, não. O pastor dá um toquinho, elas vão. Então ele usa essa figura para mostrar que os justos, que ele representa aqui como as ovelhas, são aqueles que seguiram, que seguem o pastor, são mansas, são brandas, são serenas. Elas entenderam a mensagem dele. E os bodes não, são os rebeldes, são os teimosos. Então estes ainda têm, muito o que aprender. E daí ele diz: vocês que são bons e justos, passe para cá, para o lado direito, porque vocês me viram com fome, com sede, preso, doente, e vocês me acolheram, me acudiram. Essas pessoas perguntaram: mas Senhor, quando foi que nós te vimos assim e te ajudamos? Ele disse: todas as vezes que fizeste isso por um pequenino, por um dos meus irmãos pequenos. Virou para os demais e disse: vocês que são duros, vocês que são impiedosos, desobedientes como os bodes, vocês vêm para o lado esquerdo, porque quando vocês me viram com sede, com fome, com frio, doente, vocês não me acudiram. Esses também perguntaram: escuta, quando foi que nós te vimos assim e não te ajudamos? Ele disse: todas as vezes que vistes um irmão e não fizeste por eles. Então Jesus deixa claro aqui nessa parábola que a caridade, ela está disponível e ela tem que ser acessível por todos, pobre, rico, não importa a sua condição social, você tem condição de fazer a caridade. E vale também a gente refletir sobre a história do juízo final, porque eu não sei vocês, mas eu, quando era criança, eu morria de medo do dia do juízo final, porque com a educação religiosa que eu tive, e minha mãe também, ela jurava que teria o dia do juízo final, onde Deus estaria ali em João, está rindo, estaria, não sei se você também deve ter passado por isso, que Deus ia estar lá sentado e ia estar dizendo: você, que nem um juiz mesmo, você vem para cá porque você foi bom, você vem para cá porque você foi ruim. Eu tinha certeza que eu ia estar na banda dos ruins, porque criança tirou uma goiaba antes de amadurecer, a mãe já fala: tá vendo, Deus vai castigar. Então eu ficava morrendo de medo desse tal dia. Para a doutrina espírita, também não é um evento único como a salvação. O juízo final representa o quê para nós, gente? Representa essa transição que nós estamos, também fruto das nossas múltiplas existências, é aprendizado contínuo. A Terra está
num momento há muito de transição. É um planeta de expiação e de provas que caminha para a regeneração, onde de fato o amor vai prevalecer. E quem está aqui e se comporta como as ovelhas, que é bom, que entendeu a mensagem, que é justo, que é caridoso, que é generoso, vai nascer de novo na Terra quando ela for um planeta de regeneração, que parece que não está muito longe. Agora, aqueles que não entenderam ainda, os teimosos, né, os bodes, esses não nascerão na Terra, porque quando ela for de regeneração, o bem vai superar, vai ter mal ainda, porque a gente não vai ser perfeitão, porque a gente vai nascer lá, né? A gente ainda vai ter nossas falhas, mas o bem vai prevalecer. Então, estes que não aprenderam isto, que são ainda os muito embrutecidos e teimosos, terão suas oportunidades de nascer num outro planeta, para expiar suas provas. Então, o juízo final, para nós, para a doutrina espírita, é esta transição que será feita. Não é que é lenta, né? Que a gente vem fazendo. Então não é um evento único que Deus vai estar lá apontando o dedo, né? Então é uma reflexão importante também para a gente fazer, né? Então esta parábola, Jesus traz esta mensagem de como nós temos que nos preparar e cuidar, olhar para nós, para que essa nossa evolução moral seja construída. Porque vai chegar o momento que nós, responsáveis, cada um responsável pela sua evolução, será então beneficiado nesta jornada e não continuará, né, expiando suas provas. A segunda parábola que Kardec traz aqui, que está em Lucas, que eu gosto muito, é a parábola do bom samaritano, que também a mensagem aí central é da caridade, né? Um doutor da lei virou para Jesus e perguntou para ele assim: mestre, o que é preciso para possuir a vida eterna? Jesus respondeu para ele: qual é o primeiro mandamento que você conhece? Ele respondeu: amar o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e amar o próximo como a si mesmo. Jesus falou: então pronto, você já sabe o que fazer, faça e tenha a vida eterna. Para não perder a partida para Jesus, esse doutor da lei falou assim: tá bom, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus contou a parábola do bom samaritano para ele, dizendo: um homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó. Quando foi assaltado, homens o interpelaram, roubaram seus pertences e machucaram muito ele. Ele ficou caído, ensanguentado no caminho. Um sacerdote desceu, passou por ele e não deu a menor bola e não parou para ajudar. Depois do sacerdote veio um levita. Um levita era um funcionário administrativo lá do Sinédrio, ele era respeitado, ele tinha um cargo lá na sociedade. Também passou direto e não fez nada. Eis que veio um samaritano que era excomungado pela cultura lá, pela religião judaica. Aquela sociedade considerava os samaritanos como hereges, porque eles eram pagãos, né? Eles não acreditavam naquele Deus deles. O samaritano parou, cuidou das feridas, cuidou do rapaz, levou para uma hospedaria, pagou tudo. Jesus contou isso e falou para o doutor da lei: quem você acha que era o próximo deste que estava ferido? Ele disse claramente: o que teve misericórdia, o que parou e ajudou. Jesus falou: pois então vá e faça isso, né? Ou seja, faça a caridade sem olhar quem, sem perguntar em quem acredita, porque Jesus nunca perguntou nada para ninguém, de que classe, muito pelo contrário, né? Ele estava sempre mais próximo ali, por uma questão de quem o seguia, dos mais simples, né? Dos mais humildes, né? Dos pobres de espírito, né? Como diz a bem-aventurança. Então, estas mensagens dessas duas parábolas deixam muito claro para nós quanto
o que é essa caridade, o porquê que fora da caridade não há salvação. Aqui também, nesse capítulo, a gente entende, né, que a caridade é a essência verdadeira da fé. E aqui tem Paulo, as instruções dos Espíritos, é uma só que é de Paulo, e também a visão de Paulo sobre o que é caridade, do apóstolo Paulo, né, do convertido lá de Damasco. Então ele fala, Paulo traz da primeira epístola dos Coríntios, que a caridade, ela é benfazeja, ela não tem orgulho, ela não se irrita com nada. Que ele fala, nem que eu falasse todas as línguas dos homens, nem que eu falasse a língua dos anjos, nem que eu tivesse o dom das profecias, nem que eu conseguisse penetrar todos os mistérios, nem que eu tivesse, olha que incrível, nem que eu tivesse a fé mais incrível que pode transportar montanhas. Sem caridade, de nada adiantaria e eu nada seria. Então Paulo, quando ele fala que a fé, a esperança e a caridade são as mais importantes virtudes para o homem, ele fala, todas são importantes e excelentes, mas de todas a caridade é a mais excelente. Então a caridade está acima da própria fé. E olha que quem está dizendo isso é Paulo, que foi convertido e a sua fé o transformou, né, no grande divulgador que ele foi, né, no grande cristão que ele foi. Então eu pergunto para vocês, né, se fora da igreja, fora da verdade há salvação, né? A gente não pode. Como que a gente pode dizer que fora da igreja não há salvação, sendo que as igrejas, as religiões separam os homens? A gente o mundo está assistindo uma guerra sangrenta no Oriente Médio em nome de Deus. Então os dogmas, né, aquelas crenças arraigadas de cada igreja, de cada líder religioso, fazem afastar as pessoas ao invés de unir, porque cada um fala da sua verdade como sendo absoluta. E quem neste mundo, quem pode dizer que conhece a verdade absoluta? Só os espíritos superiores conhecem a verdade. E quando a gente abre o livro dos espíritos, está escrito lá em cima, filosofia espiritualista. E a filosofia não trabalha com a verdade, ela trabalha com a busca da verdade. Então nós aqui buscamos essa verdade. Nós não sabemos qual é, então nós não podemos afirmar. O que nós podemos afirmar é que fora da caridade não tem como nós seguirmos adiante na nossa progressão, na nossa evolução. A essência da caridade é a prática do bem, é o respeito, é o amor ao próximo. E hoje, no século XXI, com a rotina acelerada que nós vivemos, que a gente não vê o dia passar, o que dirá ver um pedinte, o que dirá ver um irmão que está sofrendo, que está triste, né? Quando às vezes está escrito no rosto da pessoa que ela está ali cumprindo o papel social, mas ela está dilacerada por dentro. Muitas vezes a gente não consegue ver. A sociedade nos empurra para um comportamento individualista, não é? Incentivando, estimulando o progresso pessoal e a concorrência, a competição, e isso nos afasta dos nossos irmãos e nos afasta da máxima da caridade. A caridade, para nós espíritas, o significado dela é a transformação das vidas. É para isso que nós estudamos e aprendemos, que a caridade tem que transformar o próximo, e está na nossa mão fazer isso. Não é um abraço, é uma fala. Caridade para o espiritismo não é o assistencialismo puro, porque o assistencialismo, a gente tem que dar assistência, tem, mas ela tira o sofrimento e dá um alívio imediato. Não é só isso. Nós temos que trabalhar na transformação da nossa vida e a do próximo. Então eu deixo aqui uma pergunta para cada um.
fazer para si e pensar como que eu posso transformar a caridade num estilo de vida nos dias de hoje, em que estou vivendo, no mundo em que eu estou habitando. Como eu posso? O que está ao meu alcance fazer para que a caridade seja o meu estilo de vida? Bom, essa foi aqui a minha reflexão do capítulo. Não deixem de ler, é um capítulo gostoso de ler. Só de ter 2 parábolas eu já gosto, né? Porque eu gosto das parábolas. Então leiam e vamos agora então envolver o nosso irmão Cisedando, que vai receber a mensagem espiritual da noite, nessa atmosfera que nós estamos. Seja bem-vindo, irmão. Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Que a paz do meu Jesus se faça sobre todos os nossos corações e de todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos. A proposta de hoje é o maior evento que podemos pregar sobre a terra. A caridade praticada indistintamente. Foi falado sobre o assistencialismo e sobre a caridade pura. E cabe-nos uma reflexão íntima, cada um de nós, meditarmos acerca de como praticarmos a caridade dessa maneira tão produtiva, dentro do nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na via pública, no trânsito, em todos os locais, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, notadamente aqueles mais difíceis, com ideias preconcebidas, com ainda incipientes no entendimento da proposta de Jesus. Como podemos auxiliar esses irmãos? Cada um de nós tem particularmente uma situação. Por isso as soluções não são gerais, são específicas e devem ser construídas ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada, com estudo, trabalho, dedicação, com gentileza. Não podemos construir nada se não formos gentis. Como doar um alimento a um irmão necessitado, demonstrando irritação, pouco caso, pressa, é muito difícil. Muitas vezes essa doação vai pesar nas mãos dessa pessoa. Muitas vezes não vai surtir o efeito desejado. Não vai saciar a sede, não vai matar a fome, não vai agasalhar. Porque estamos juntos, doando junto com aquilo, as nossas irradiações, ou de paz, ou de sofrimento, de raiva, de irritação, tudo ao nosso redor é energia. E a doutrina espírita nos ensina exatamente isso, que devemos aprender a conduzir essas energias da melhor maneira possível, tornando o nosso lar aquele porto seguro, aquele local agradável, onde a alegria, a felicidade, o contentamento se fazem envolvendo a todos aqueles que ali adentram. É uma construção. Estudemos os ensinamentos de Jesus e a doutrina dos Espíritos é um grande facilitador. Ela não veio trazer nenhuma novidade. Ela veio relembrar os ensinamentos de Jesus, da sua simplicidade, da sua humildade, da
ensinamentos do Mestre amado Jesus, acerca da caridade, acerca da humildade, de como pautar as nossas ações, cada uma delas pautada através da caridade. É um trabalho que no primeiro momento pode se tornar difícil, mas como tudo na vida, através das repetições, vamos adquirindo a espontaneidade, e assim a caridade vai sendo praticada sem mesmo a percebermos. Queridas irmãs, queridos irmãos, não compete nos estendermos mais no assunto. O assunto demanda reflexão. Como vou fazer para ser caridoso? Começando pelo meu lar, com meus filhos, com minha esposa, meu marido, nora, genro, sogra, tios, primos, enfim, vizinhos, colegas de trabalho difíceis, enfim. Aprendamos a ser gentis e com a gentileza iremos abrir as portas do amor do coração desses nossos irmãos que muitas vezes se encontram nessa posição devido às suas dores íntimas, que não têm a capacidade de revelar, necessitam do nosso agasalho moral, do nosso amor, do nosso carinho. Tenham todos uma excelente noite e que possamos, na noite de hoje, ao nos recolhermos, possamos nos aproximar um pouquinho mais de Jesus. Que assim seja, com as bênçãos da graça de Deus. Muito obrigada, irmão, pela mensagem tão bonita, tão leve. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. E vamos continuar então nessa atmosfera para agradecer por tudo que recebemos esta noite, que essas lições, que esta mensagem tão bonita se reverbere em nosso ser, que o Pai amado, Criador, esteja presente, que os ensinamentos de Jesus estejam sempre vivos dentro de nós, que possamos sempre nos conscientizar que temos perto de nós uma proteção, temos o nosso mentor que não nos abandona nunca e sempre vai estar disposto a nos auxiliar quando estivermos diante daquele momento de dúvida, de insegurança. E se nos preparamos sempre para sair de casa de manhã, para começar o nosso dia, certamente Ele estará conosco e nos auxiliará. Então, assim, revigorados, vamos dirigir uma breve vibração aos nossos irmãos que estão necessitados de ajuda espiritual, de ajuda física, de alguma doença, que estejam em leitos de hospitais, que estejam vivendo momentos de desarmonia em lares desajustados. Vamos vibrar para que a espiritualidade leve a seus corações o alívio de seus sofrimentos. Vamos vibrar aqui pela nossa casa, por todos os tarefeiros, todos os assistidos e os frequentadores, agradecendo ao nosso mentor Dr. Bezerra e todos os trabalhadores que aqui tiveram também e que contribuem com a preparação dessa casa para nos receber. Vamos vibrar por toda a redondeza, espalhando uma luz que se torna uma proteção, e em cada família aqui do entorno, e todas as famílias estejam sempre protegidas no amor de Jesus. Vamos pensar na nossa casa e vibrar por ela, pedindo à nossa Mãe Maria que cubra nosso lar com o seu manto e crie uma proteção em torno de nosso lar, onde nada de negativo penetre. Nosso irmão Jesus entra pela porta da frente, espalha seu amor e sua luz em nossa casa, deixando tudo luminoso e preparado para a nossa chegada. Então, assim, muito agradecidos, vamos agora nos preparar para receber o passe espiritual que será derramado sobre nossas cabeças, atuando sobre nossas necessidades e nos preparando para uma semana que está pela frente.
Graças a Deus. Vamos pedir licença para encerrar a tarefa de hoje com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas ofensas, como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Graças a Deus. Graças a Jesus. Que assim seja.